leitura conhecida 10:7 de Apocalipse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Pai, é bom ler sua palavra e vê-la cumprida, sabendo que o que nos resta é crer, porque se não cremos, então estamos perdidos. Estamos aqui crendo nesta palavra que o Senhor falou e que foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Toma conta de nós, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A terceira puxada eram anjos. Eu quero louvar de uma forma simples, creio que as pessoas vão entender, a forma de atuação dos pastores da mensagem da terceira puxada, porque isso já tem cumprido. Para dizer, a mensagem do profeta já cumpriu. Para mim, creio que até a mensagem de João já cumpriu. Então, se tivesse os pastores dos Estados Unidos tido revelação, ao invés deles quererem transmitir o recado para o povo, eles deveriam ter colocado Branham vivo, porque quer fazer depois que morre. Mas o entendimento, a revelação que deveria as pessoas ter de um ministério no seu dia é usá-lo enquanto está com vida. É sempre dar o nome de uma rua para um morto. Eu não sou a favor disso. Aí morreu, tem o nome de uma rua, o nome de uma praça, e assim por diante. Então, o que temos que fazer em vida. É uma rosa enquanto está vivo do que um buquê depois de morto. Aí vem uma coroa, lá na nossa sepultura, uma coroa de flor. Então não adianta que eu tenho que dar para você, eu tenho que dar agora. O mínimo, uma rosa. Isso é o que cada um tem que fazer um para o outro. Eu creio que para a mensagem do dia, me veio daí a pouco, eu estava ouvindo a mensagem, e eu pensei, mas não precisa nem pregar mais a mensagem, porque a mensagem já foi pregada. Entende? E muitas vezes as pessoas não entendem. Eu mesmo tenho que ser claro que eu não sei até quando vai durar isso, mas eu não entendia porque o pastor Mendes colocava o povo mais para ouvir a mensagem do que ele mesmo pregar. Mesmo que ele prega, ele dá a ceia também ao seu povo, mas eu mesmo ficava sem entender, porque eu queria que ele
fosse como os outros. Então, depois de ouvir alguma mensagem, eu quero louvar, então, o trabalho do pastor Mendes, que faz, e alguns pastores que não pode fazer no geral, mas faz através das fitas, através dos DVDs, e coloca o povo a ouvir, porque a mensagem já foi entregue. Não há necessidade. Eu ia nos encontros, quando estava nos encontros da mensagem, eu ia e eu não conseguia expressar o que aqueles pregadores expressavam para vocês. Mas o que eu fazia? Eu trazia aquelas fitas e rodava para vocês ouvirem. Se vocês lembram, muitos anos atrás, a gente trazia as fitas, porque eu não tinha condições quase nem de dar o resumo. Mas a mensagem já era entregue totalmente para o povo ouvir e eu ouvia juntamente com os irmãos. Então, isto é algo que a gente presta a uma pessoa, uma homenagem viva ao ministério de cada um que serviu para o seu dia. Porque tem ministério que não serve para sempre. Ministério que serve para o dia. Cada mensageiro teve sua mensagem para o seu dia. A mensagem do seu dia não servia para outro dia. Cada maná só servia para aquele dia. Para outro dia tinha um novo maná. Era o mesmo maná, mas era novo. Se você notar, era o mesmo maná. É o maná que Deus derramava do céu, mas tratava-se de novo maná porque era um novo dia. Então, o que tem que ser feito, já foi feito. Então eu quero finalizar aqui assim, o que tinha que ser feito pelo sétimo anjo, já foi feito. A gente tem que louvar a Deus pelo que o irmão Brana fez. Até hoje, para a gente pregar, tem que pegar os livros do irmão Brana e dizer o que o irmão Brana disse. Tem que pegar o livro de Moisés e dizer o que Moisés disse, o que Paulo disse, o que Jesus disse, o que Pedro disse. Mas nesse final, ninguém nunca teve uma revelação como William Branham. Então nós estamos presos a esta mensagem neste dia final. Porque, para ser claro, a gente não comeu a lei, nem viveu no tempo dela. A gente não comeu a graça, mas viveu no tempo dela, tempo da graça. Mas o período que vivemos, nós temos entendido que nós todos comemos o livrinho. Então nós comemos uma coisa que os outros não têm apetite para comer, nem gosta deste alimento. Nós comemos, para nós serve como alimento. E tem servido para que o povo seja amadurecido. Cada um de vocês que quer ouvir melhor a mensagem, busque aquelas mensagens lá atrás, escute as mensagens do novo nome, escute as mensagens sobre o sétimo anjo. Escuta, porque você escutando aquelas mensagens, você saberá da mensagem do dia. Pregando aquela mensagem, ouvindo aquela mensagem, é que nós identificamos a mensagem do dia. Porque a mensagem do dia está exatamente nesta mensagem. O que Deus falou para os Estados Unidos é difícil, mas não era para eles, era para nós. O que Deus falou para a América do Norte não era para a América do Norte. Sempre é assim. O que Jesus falou não era para os judeus. Os judeus não rejeitaram, não aceitaram. Rejeitar não era para eles. Era para nós. O que o irmão Brana falou não era para o povo da América do Norte. É para nós da América do Sul. A gente tem que ser agradecido a Deus por isso. Entende? O que nós pregamos hoje é que tem que se entender que o que nós pregamos hoje não é para mais nenhuma América. Entende? Esta mensagem não é para mais nenhuma América. Acabou as Américas. A mensagem chegou na América do Sul, agora acabou. O que nós temos que fazer agora
é ver se nós cremos nesta mensagem, ver se nós admitimos esta mensagem. Tem hora que você tem dificuldade de crer no homem, e para você crer na mensagem, você vai ter que crer no homem. Porque quando você não crê num homem, você não escuta aquele homem. Não escuta. Você não crê nele. Então teve o tempo daqueles que creram em Jesus, que ouvia Jesus. E tem o tempo que eles não ouvem mais Jesus. Nem batizam em nome de Jesus Cristo. Eles o rejeitam e acham que eles estão aceitando porque eles têm cura divina. Mas eles têm rejeitado Jesus completamente. Assim eles têm rejeitado Brana completamente. Ter mensagem do irmão Brana não é dizer que crê no irmão Brana. O mundo está cheio de Bíblia e o mundo não crê na Bíblia. Então ter mensagem, ter livros do irmão Brana em casa, eu tenho os livros do irmão Brana, isso não quer dizer nada. Você tem que entender que tem que ouvir aquilo, obedecer aquilo. Se não ouvir, se não obedecer, não vai adiantar nada você falar porque outro falou, crer porque outro creu. Não, eu creio porque eu vi isso. Eu creio, eu prego porque eu criei nisso. Entende? Nós não estamos aqui sugestionados porque outros creram. Não. Nós, hoje, só nós. Nós pregamos porque nós cremos. Paulo diz, o que eu criei, também preguei. E ele diz, o que eu recebi, também vos ensinei. Então isso daqui é importante para cada um. Se vocês querem uma melhor vida espiritual, tome a mensagem como Deus a deu para o irmão Brana e que já foi explicada, porque todos nós comemos esse livrinho. E você que não tem apetite para esse livrinho, morra de fome, porque não tem mais alimento. Eles irão vagabundos, diz a Bíblia, do Oriente ao Ocidente, à procura de pão, e não encontrarão. Exatamente esse tempo. Eles podem correr de um lado para o outro, pode de um país para outro, pode de uma América para outra, mas eles não encontram o alimento. O alimento é escondido e dado aos eleitos. Irmão Brana pregou esse alimento escondido. Então nós estamos alimentando de um livrinho que o povo não entende. Não porque nós somos entendidos nem sábios. Quem podia falar que Pedro entendia alguma coisa? Mas ele escutou Jesus, ele creu, ele viu que aquilo era verdade. Ele não sabia nada. Provável que não sabia assinar o nome. Mas creu em Jesus, e quem sabia assinar o nome e era formado, não creu em Jesus. E assim foi no tempo do irmão Brana também. Os grandes homens não creram no irmão Brana. Mas aqueles simples revelados do dia puderam crer no irmão Brana. A mesma coisa é o ministério da esposa hoje. O ministério da esposa não é na América do Norte. Eles deveriam já saber disso. O ministério da esposa é na América do Sul. A América do Norte foi o ministério do sétimo anjo. Toda a revelação foi dada ali. Mas não foi comida ali. Foi comida aqui. Amém? Bem, eu espero que isso possa ajudar a cada um. E não pensando em morte, isso e aquilo, que muitas vezes as pessoas, por pensar em morte, falam muita coisa, faz muita coisa, muito sensacionalismo por falar em morte. Não, é uma realidade. O que você tem que fazer, faça enquanto a pessoa está com vida. O que você tem que fazer para o irmão, faça enquanto ele está com vida. Certo? Faça para a irmã quando ela está com vida. Faça para o pai, para a mãe, quando eles estão com vida. Depois que morre, não adianta fazer nada. Depois que morre.
Não adianta. Que a gente sempre, depois que morre, a gente quer ir lá mandar fazer uma placa para colocar lá no túmulo. Quer pôr uma fotografia do velho, da velha, ou do filho, da filha. Não, o que você tem que fazer, faça um para o outro agora em vida. Nada de fotos, faça em vida. Seu pai não precisa falar para você, eu sou seu pai. Sua mãe não precisa falar para você, eu sou sua mãe. Seu pastor não precisa falar para você, me escuta, eu sou seu pastor. Ele não precisa, porque ele só é pastor daqueles que crê nele como seu pastor. E você só é marido daquela mulher que crê em você como esposo. Se ela não crê, você não é. Não adianta falar que é, porque não é. Entende? E você só é esposa de Cristo se você ouve a Cristo, se você obedece a Cristo. Cristo é a palavra do dia sempre manifesta. E hoje ela está manifestada em mim, em você. A palavra não está manifestada hoje no irmão Brana. No irmão Brana a palavra esteve manifestada. Agora a palavra está manifestada em você. Agora, que palavra está manifestada em você? Olha, eu sei que o meu tempo é curto também, eu não quero prolongar, mas infelizmente a gente passa do tempo. Tem hora, né? Mas eu vou repetir algumas coisas para vocês desta terceira puxada, que era o Anjos, e o sexto selo, 371. Irmão Brando diz assim, essas não são minhas ideias disto. Isto não é o que eu tenho pensado. Longe de mim isto. O irmão Brando já estava falando uma coisa. Ele sabia, os selos não é o que ele tinha pensado. Aquela revelação não era o que ele tinha pensado. Ele falou, quando Deus deu, era diferente do que pensamos. Então ajuda-me. O Espírito Santo sabe disto. E você espere, se o Senhor permitir, amanhã à noite, que ele ia pregar o sétimo selo, eu quero lhes mostrar um mistério. Quer dizer, eu vou mostrar amanhã à noite um mistério que tem seguido o tempo todo. Exatamente nessas reuniões. Em todas essas reuniões, esse mistério tem seguido. Mas eu vou mostrar para vocês esse mistério amanhã à noite. Eu duvido muito que vocês tenham visto ou não. Vejam o que aconteceu. É algo que está aqui diante de vocês. É por ter uma coisa, está aqui e vocês não veem. Está aqui e vocês não percebem. É isso que o irmão Brana está dizendo, está aqui. Estava no tabernáculo Brana e vocês não veem. Eu tenho ficado na expectativa cada noite que por isso vir à tona, por alguém que diga, eu o vejo. Vem, 372, não o rejeite, por favor, eu lhe peço. Agora você sabe, eles escreveram tudo direitinho, eu o vejo, entre aspas, para mostrar direitinho, tem algo importante nisto. Eles escreveram assim, na mensagem está assim, não o rejeite. Eles escreveram certo, puseram o como sendo Cristo. Cristo é a palavra. O que irmão Brana estava falando para eles, irmão Brana estava dizendo que se alguém, por alguém que diga, alguém é gente, alguém é pessoa. Eu estou esperando por alguém que diga, eu o vejo. Aí eles disseram que não o rejeite, que o irmão Brana disse. Por favor, eu lhe peço. Adianta o irmão Brana pedir para nós, por favor. Se a pessoa está falando para você, eu vejo, por favor, não o rejeite. Isto é, não rejeite aquela palavra, aquela mensagem, aquele Cristo, aquela revelação, aquela coisa clara que vocês não viram durante
toda semana. – 260 a revelação do sétimo selo. Eu quero ler alguma coisa do sétimo selo para vocês. Mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. O diabo não pode personificar a terceira puxada. Não haverá nenhuma mímica para isto. Veja, porque ele não conhece, nem o diabo conhece. Agora, isso daí o diabo não conhecia até que foi falado. O irmão Branham diz, o diabo não sabe até que você fala. Porque o irmão Branham ouviu de Deus, não diga a ninguém. Porque não era para eles ouvir isso daí, certo? Não era para eles tomar conhecimento, porque o diabo tomaria aquilo e causaria um transtorno. Não há nenhuma maneira para que ele conheça isso. Ele quer Satanás. É a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito disto. Olha, dá até medo se você se perguntar, você sabe alguma coisa da terceira puxada? Ah, eu não sei nada não. Dá até medo, Satanás é que não sabe. Satanás não sabe nada. Nos dias do irmão Branham, Satanás não sabia nada. Veio? Ele não compreende isto. Se nós tivermos a mesma ideia de Satanás, a mesma unção de Satanás, nós não sabemos nada da terceira puxada e não compreendemos a terceira puxada. Mas você recorda quando ele me levou ali em cima e disse, esta é aquela terceira puxada e ninguém saberá disso? Que grande mensagem! Ninguém saberá disso, só o irmão Branham. Esta é a terceira puxada, ninguém saberá disso. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. As visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. 289, do sétimo selo. Ali de pé, quando isto me deixou, algo simplesmente chegou para mim e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, e é mesmo assim eu creio. Irmão Branham foi sincero. Porque tem gente que fala, Deus falou comigo. Ele não escutou nada. Ele nunca ouviu nada. E diz, Deus falou comigo. As pessoas dizem, eu vou profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Já está profetizado na Bíblia. A cura divina, a salvação, o perdão para os pecados, até a vinda do Senhor está profetizada, diz o profeta, que se alguém levantar e disser, meus filhos, eu virei. Você diz, isso não é profecia, já está escrito na palavra, cedo vem. Mas as pessoas gostam de ouvir. Se eu dissesse para as pessoas que Deus falou comigo, eu ia ter mais gente no meu tabernáculo. Eu ia ser um falso, mas eu ia ter mais gente. Se o irmão Branham tivesse dito para aquelas pessoas, aqueles 70 pastores, e aquele que estava dominando aqueles pastores, se tivesse dito para aquele homem, se o irmão Branham tivesse dito, o anjo me falou. Mas o irmão Branham não podia falar isso. Ele disse, se o irmão disser que o anjo te falou isso, mas não era o anjo. Está na Bíblia. Tem hora que a pessoa quer que você fala que foi um anjo que falou para você. Que Deus falou com você lá no seu quarto de oração. Talvez no quarto de dormição. Que Deus falou comigo. Não, quando Deus fala, Ele fala através da palavra e você pode ouvir. Você não precisa dizer, Deus falou comigo a hora que eu leio a Bíblia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Deus falou comigo pela Bíblia. Ele ia tocar a trombeta, pregar uma mensagem e o mistério seria revelado. Ele falou comigo. Deus falou comigo através da Bíblia. Agora, as pessoas querem que você fale para elas. Olha, fala que um anjo falou com você. Não. No início, quando comecei a pregar essa mensagem, eles queriam saber, como que você ficou sabendo disso? Se eu falasse, foi um anjo que me mostrou. E eles iam ficar empolgados. Mas eu ia ser um mentiroso. Falei, não, isso aqui eu comecei a pregar e foi vindo, e foi dando certo com a mensagem, e com a Bíblia, e foi combinando, é o que eu estou pregando hoje.
Não é nada para poder vangloriar qualquer homem, dizer, eu tenho a oportunidade do anjo vir falar comigo. Se eu encontrar um anjo, é perigoso eu morrer. Se o anjo aparecer para mim, é capaz que eu morro. Certo? Para ver se você viu o quanto o anjo pode aparecer para mim. Aí você diz, não, eu sou valente, eu queria ver um anjo. Irmão, mas você nem sabe o que é anjo, o que a presença de Deus faz. Diz, quando isso vai aproximando, não é fácil você parar nos seus pés. Quando a presença de Deus vinha para o irmão Brana. Agora, as pessoas querem que você fale alguma coisa. Encontrei com o anjo falou para mim. Por isso, toda mensagem que nós pregamos, ela tem que ter um fundamento na Bíblia e na mensagem do profeta. Todos nós, pregadores, ela tem que ter um fundamento. O povo tem que ter onde pisar. Aqui, não, é gelo fino. Pisar e firmar. Isso não afunda. Isso não afunda. O povo tem que ter segurança. Os pastores têm que ter segurança. Os obreiros, os evangelistas têm que ter segurança. E o povo que nos ouve tem que ter segurança do que nós estamos pregando. Porque isso aqui não é gelo fino. Isso aqui é rocha. Isso é revelação. Isso é rocha. Então aqui está. Ele não compreende Satanás. 263. Mas você recorda quando ele me levou ali em cima? Esta é a terceira puxada, 289. Ali de pé, quando isto me deixou, algo simplesmente chegou para mim e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz. Foi como se falasse dentro de mim. Eu tenho simplesmente que lhes dizer a verdade. Exatamente o que aconteceu. Algo me atingiu e disse, não temas. Esta é aquela terceira puxada. 290 do sétimo selo. A terceira puxada. Vocês se recordam disto? A congregação diz amém. Engraçado, o povo está dizendo amém. Vocês se recordam disso? Terceira puxada. E eu quero que vocês vejam que nem irmão Brana, quando estava pregando o sétimo selo, sabia que aquilo era a terceira puxada. Nem ele. Por isso, quando Deus faz as coisas, Ele pode esconder do seu profeta no seu dia. Ele escondeu de Eliseu, Ele escondeu de Elias no seu dia, Ele escondeu do filho, Ele escondeu do irmão Brana. E você tem que ser agradecida e agradecido a Deus, que aquilo que foi escondido desde o princípio da Bíblia, foi revelado todas as coisas agora no final para nós. É o ministério do profeta. Que ele não podia falar, mas ele pregou aquilo. Mas escuta, 290, a terceira puxada, vocês se recordam disto? Você tem lido tanto, visto tanto, me perdoe, tido tantos personificadores nisto, no qual você tentou explicar, mas disse, nem mesmo tente. Deus falando com ele. Você teve muitos personificadores quando você tentou explicar a primeira e segunda etapa, mas essa daqui, você nem mesmo tente explicar, lhes dizer a verdade. Escuta, nem mesmo tente. Amém, me perdoe, é que eu passei por outra linha. Você nem mesmo tente isto. Vocês se recordam? Quando se lembra daquela visão, ora, está por toda parte, está nas fitas, em todos os lugares. Isso aconteceu cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás, foi há 7 anos atrás. Disse, não tente explicar isto. Ele disse, 7 anos atrás, aquilo já tinha vindo em visão para ele. E agora a coisa estava em cumprimento. Não tente explicar isto. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali. É isto correto? Amém. Ele disse, não tente. 291, sétimo selo. Eu estava de pé com um sapatinho de neném, quando ele me falou e disse, agora faça a sua primeira puxada. E quando você fizer, o peixe correrá atrás da isca. Disse, então, observe sua segunda puxada. Disse, porque ali você terá apenas peixes pequenos.
Ele disse, então a terceira puxada o apanhará. Irmão, tem gente que não é apanhado por essa puxada. A gente tem que entender isso. A terceira puxada vai apanhar um peixe diferente. Diferente do que foi a primeira e a segunda puxada. Porque esta terceira puxada vai apanhar o eleito. A primeira e segunda pega todo mundo. Sapo, lagartixa, pega todo mundo. Mas a terceira puxada vai apanhar o eleito. Amém? Agora, dentro de toda multidão, o irmão Branham diz que tem 3 classes de gente. Então você tem que entender isso. Mas não tente explicar isto. Então a terceira puxada o apanhará. 299. E logo então ele me tomou, ele me levou para cima, me assentou bem no alto, onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, de algum tipo. E eu olhei e havia algo como que uma pequena caixa assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi que aquela luz estava falando comigo, com alguém. Eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim. Aquela luz que você vê ali na foto, ela desviou rapidamente de mim, assim, e foi até aquela tenda e disse, eu te encontrarei ali. E disse, esta será a terceira puxada, e você não vai contar isso para ninguém. Amém. Vamos deixar qualquer interpretação desse parágrafo. Estando acima de mim, alguém acima de mim. Outra parte, eu te encontrarei ali na tenda. E você, se a pessoa pudesse perceber, irmão Branham ficou a vida toda pregando, até 1964, falando sobre a tenda e esperando uma manifestação na tenda de cura divina. Ele ia ensinar os pastores, e ensinar o povo como receber cura divina. Na visão da tenda, irmão Branham estava esperando. Era totalmente diferente do que o irmão Branham pensava, assim como a revelação. Deus falou para o irmão Branham, e o irmão Branham diz no 6º selo. Quando ele nos dá a revelação, isso é diferente do que nós pensamos. Quando veio a revelação da visão da tenda, era diferente do que o irmão Branham pensava. Por isso até hoje tinha gente aí fazendo tenda, tem tenda pronta aí, para acontecer a visão da tenda, para ter cura divina, para ter essas coisas que o irmão Branham tinha vontade de ter no seu dia, quando tudo isso já tinha acontecido, e isso naquele tempo foi chamado por Deus de ave pequena. Pássaros pequenos, primeira e segunda etapa. Pássaros pequenos. E aquela parte da terceira puxada era superior. Deus não estaria retornando para ensinar o povo a receber cura divina, quando o povo precisava de receber revelação da palavra. O povo não tinha luz da palavra. Cura divina, eles podiam receber. Mas agora eu quero ver receber a palavra. E a terceira puxada não eram aves. A terceira puxada eram anjos. É o que o irmão Branham diz. Aquela terceira puxada. Deixa mais um tempinho. Hoje eu vou esgotar meu tempo todo, né? Eu te encontrarei ali, que esta será a terceira puxada, e você não vai encontrar isso para ninguém. E Luquênio Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada. Lá no Quênio Sabino, Deus já estava dando para o irmão Branham a mensagem. Esta é a terceira puxada. Mas o que Deus falou para ele? Não diga para ninguém. Mas aqui ele já estava falando. Aonde que é a terceira puxada? Lá no Quênio. Exatamente quando ele recebeu os selos, a visitação dos anjos. Era ali a terceira puxada. Mas não era para falar para ninguém. Foi ali que a palavra foi revelada, foi aberto o livro, mas não era para falar para ninguém. Ele tinha que fazer isso lá no tabernáculo Branham. E ao levar no tabernáculo Branham, ele ainda tinha que guardar esse segredo. Não podia falar para ninguém. Mas aqui ele diz claro, e no Quênio Sabino, ele disse, esta é a terceira puxada, 300, sétimo selo. E existem 3 grandes coisas que prosseguem com isso. E uma foi mostrada hoje, ou melhor, ontem.
e outra mostrada hoje. E há uma coisa que não posso interpretar, porque está numa língua desconhecida. A terceira puxada não podia falar para ninguém, e Deus já trouxe esta coisa numa língua desconhecida do próprio irmão Branham, que não era dito para ninguém. Mas a primeira e a segunda puxada, ele falou para o povo, ele pregou. Durante aquela semana, ele falou sobre isso. Mas a terceira puxada, eles não perceberam. Presta atenção. Mas eu estive de pé bem ali e olhei diretamente naquilo. E esta é a terceira puxada se aproximando. Ele estava no sétimo selo. Olha para você ver quão diferente era a terceira puxada. Irmão Branham diz que isso era a terceira puxada se aproximando. E o irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. E o Espírito Santo de Deus, olha que coisa. Esta foi a razão pela qual todo o céu ficou em silêncio. 309, veja. O primeiro bando de passarinhos, todas as penas abatidas, vocês recordam deles? E todos eles voaram em direção ao leste. E o segundo bando era muito luzente, mais luzente. Pássaros maiores, pareciam pombas, asas pontiagudas. Eles voaram em direção ao leste. Agora escuta, primeira puxada, segunda puxada. Então, os próximos eram os anjos. Você quer ver o que o irmão Branham fala da primeira e segunda puxada? 403. Vocês recordam dos pequenos mensageiros? Eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros, um pouquinho maiores, eles foram para o leste. Era onde o irmão Branham estava, ali no leste, no tabernáculo Branham. Eles foram para o leste. Agora escuta, eles estavam comigo o tempo todo. O tempo todo, a primeira e segunda etapa estava com o irmão Branham, o tempo todo, os pássaros pequenos e grandes estavam com o irmão Branham, o tempo todo, ali no leste. Aquela foi a primeira e segunda puxada, 404. Agora, a terceira veio do oeste. A primeira e segunda puxada, ele já tinha ela ali no leste. Estava com ele, mas tinha uma puxada que não estava com ele. Era da revelação. Aí estava no oeste. Deixa a gente falar o que o irmão Branham fala. Agora a terceira veio do oeste, varrendo para a frente com grande e terrível velocidade, e eles me apanharam. Isto estava voltando para o leste. Você tem uma mensagem que você prega para as pessoas e elas conhecem sua mensagem aqui, primeira etapa, segunda etapa, eles conhecem, e Deus não deu a terceira etapa para o irmão Branham, ali em Jeffersonville. Ele diz, você tem que mudar para Tucson. Eu tenho essa terceira puxada para você, tinha que vir de Tucson. E o irmão Branham chamou exatamente, Tucson é chamado de oeste, né? E ele vem para o leste, para o tabernáculo Branham. Se as pessoas pudessem perceber esta mensagem que as pessoas rejeitam, a terceira puxada, ela não é de Jeffersonville. Ela não estava sempre com o irmão Branham. Ela foi dada ao irmão Branham. Exatamente ali no monte, onde Deus o encontrou, onde os 7 anjos da eternidade vieram e trouxeram essa terceira puxada para o irmão Branham. E a terceira veio do oeste, varrendo para a frente com grande e terrível velocidade, e eles me apanharam, esses anjos. Diz que apanharam o irmão Branham. Tem outro parágrafo que dizia, ele me apanhou, que era o anjo dele. Isso estava voando para o leste, com o mistério destes 7 selos. Exatamente como foi dito no sonho do irmão Junior Jackson, que o Senhor permitiu que eu interpretasse para ele ali. Do lado de dentro daquela pirâmide havia uma pedra branca que não estava escrita. Esta é a razão pela qual tive que ir para o oeste, para conectar com a mensagem destes anjos, para voltar aqui, que é para o leste, para revelar isto para a igreja. Gente, é uma coisa nova. A terceira puxada era uma coisa nova que nem irmão Branham
estava sabendo disso quando pregou o 7º selo. O próprio irmão Brana estava falando, como nós temos aqui, se ele soubesse, ele não diria: a terceira puxada está se aproximando. Porque se ele soubesse, como em 65, 63, revelação do selo, 64, ele ainda não sabia. 65, ele teve luz total. Em 65, aqui está, é julho, né? 25 de julho de 1965. 6 meses, menos de 6 meses antes da partida do profeta. Então ele diz 262, os ungidos dos últimos dias. Notem, no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começa, não quando ele prega a primeira e segunda etapa, não quando ele prega a cura divina, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar sua mensagem. A mensagem do irmão Brana não é a primeira e segunda etapa, isso estava com ele constantemente, mas a mensagem dele era a terceira puxada, que as pessoas não entenderam, não compreenderam. Então ele veio e diz aqui: a primeira puxada, cura; segunda puxada, profecia. Aí como que o irmão Brana podia vir para a terceira puxada, para a visão da tenda, ensinar o povo cura divina outra vez? Já tinha passado essa etapa. A etapa de ensinamento de cura divina passou. Deus disse para ele: não diga. Ele disse. Aquilo passou. Deus disse para ele outra vez: não diga. A segunda etapa, ele disse. Mas na terceira etapa, o irmão Brana ouviu Deus dizer: nem pense em falar isso. Nem pense em falar isso. Então aqui está: não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. E se você vem na primeira e segunda etapa, irmão Brana estava mostrando que ele não era profeta. A terceira puxada é para profeta. Só profeta pode revelar a palavra. Esta terceira puxada, que é a puxada que vem de anjos, que a representa, não mais pombinhos, mas anjos que representa. Agora essa veio do céu. As outras duas eram aqui mesmo, do ar, da terra. Mas essa terceira puxada, ela veio de anjos, do céu, da glória, da eternidade. Estou terminando. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Amém? O que é a terceira puxada? Agora, a mensagem é de anjos. A terceira puxada é exatamente anjos. Essa terceira puxada é anjos, representada por anjos. E o que vem fazer? Vem mostrar para nós agora que aquela terceira puxada foi lá atrás. Ele vem falar em 65, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ele foi falar lá quando ele pregou, ele não sabia. Ele diz: está aproximando, mas aqui em 65 ele diz: foi. Aquilo aconteceu. No dia que a coisa está acontecendo, não se pode saber. Aquele dia e hora não podia saber. Mateus 24, 36, o dia e hora era aquele dia da vinda do Senhor no monte pôr do sol. Era aquele dia da manifestação de Deus vindo com 7 anjos e descer no seu profeta, se materializar em seu profeta. Aquele dia e hora ninguém sabia. O 7º selo, silêncio no céu por quase meia hora. Ninguém soube nada. Mas quando tudo terminou, foi pregado. Se a pessoa pudesse entender. Ele estava pregando a mensagem, o segredo estava dentro daquela mensagem. Durante toda a semana, ele pregando, e o segredo dentro da mensagem que ele estava pregando. Se ele veio para revelar a palavra, agora ele vem, prega, revela a palavra e deixa um segredo dentro da própria palavra, porque Deus diz para ele: não diga para ninguém, e ele prega a mensagem. Normalmente, Deus deu oportunidade para o irmão Brana viver até 65, para ele poder deixar isso para nós. A nossa segurança de que foi, não vai ser. Foi. A terceira etapa. A visão da tenda está dentro da terceira etapa. Foi.
Então foi para aquele tempo. Quando o irmão Brana pensava que era cura divina, agora ele diz, não, a terceira etapa, ele podia mostrar para nós, não é a cura divina, como eu pensava, porque aquilo foi primeira e segunda etapa. A terceira etapa, a terceira puxada, é a abertura, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Em outras palavras, isto aconteceu e não ficamos sabendo. Estou avisando vocês, volte para lá. É naqueles dias, aquela mensagem pregada, é aquilo, creia, tenha sua doutrina fundamentada naquele dia que a palavra foi aberta, naquele dia. 7 dias, 10 mensagens sendo pregadas naquela semana. O que era isto? Para poder alcançar o eleito, porque o eleito, ele não chega só com passarinhos, ele não se alegra só com passarinhos. Tem um monte de crente da mensagem. Você falou em cura divina, eles ficam alegres. Você falou em profecia, eles ficam alegres. Você falou em revelação dos selos, eles fecham a cara. Eles não pertencem a esta terceira puxada. Esta terceira puxada eram anjos, filhos. Vocês estão atrás de pombinhos. Isso já aconteceu lá atrás. Mas a terceira puxada, o irmão Brana não pôde falar para que nós pudéssemos hoje comer essa mensagem e ver estas coisas. Só de saber, eu não vivi no tempo do irmão Brana. Como que eu pude saber isso? Como você pode saber isso? Não vivemos lá no tempo dele, humanamente falando. Mas a graça de Deus foi tão tamanha que veio olhando e viu nós aqui na frente. Pai, te damos graças por este momento da luz da sua palavra. Aquilo que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque está convosco. E habita em vós a palavra, a revelação, o livrinho. Coma-o, coma enquanto é tempo, coma alimento de anjos. Este sim é alimento de anjos. Este é o maná que Deus deu para vocês. Não é a primeira e segunda etapa que é alimento de anjos. É a terceira puxada, alimento de anjos. Anjos trouxeram revelação dos selos, revelação dos trovões, revelação do novo nome. Oh Pai, muito obrigado pela luz da terceira puxada, da visão da tenda que o Senhor deu através da mensagem do seu profeta a nós pecadores, por graça, redimido no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Terceira etapa chegou, foi Deus quem chegou, foi Deus que falou, foi Deus quem chamou e chama você, foi Deus, é somente crer. Foi pão do céu que caiu, foi Deus quem mandou, pra quem é fiel, é como maná que deu a Israel, maná com sabor de mel. Segunda etapa morreu, aquele maná já aconteceu, um novo maná agora choveu, maná pra você e eu. Segunda etapa morreu, aquele maná já aconteceu, um novo maná agora choveu, maná pra você e eu. O mensageiro irrompeu, e se você creu, precisa ter fé. Foi crendo que Deus vitória me deu, e eu vou com Josué. Foi Deus que a terra me deu, tirou o cananeu, matou o filisteu, nem mesmo Golias sobreviveu. Quem mora nela sou eu. Segunda etapa morreu, aquele maná já aconteceu, um novo maná agora choveu, maná pra você e eu.
o maná, agora choveu maná pra você.